Você sabe realmente qual é o papel da pregação no culto? Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, sou o pastor Rodrigo Gomes. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui e não me conhece, nós trabalhamos já com a educação há mais de 20 anos. Sirvo a Deus na Assembleia de Deus de Santa Catarina, aqui em Lages, na Serra Catarinense. Sou diretor da Escola Teológica da nossa cidade já há 13 anos. Trabalhamos com ensino já há mais de 2 décadas. E estamos aqui ministrando. Sou aluno da Escola Dominical há 26 anos e estamos aqui no nosso canal oferecendo o ensino bíblico centro-bíblico, sem nenhuma contradição bíblica, e Deus tem sido glorificado. Então seja muito bem-vindo. Você que já me conhece a qualidade do nosso ensino, louvo a Deus pela tua vida, todos inscritos do canal. Se você ainda não se inscreveu no canal, todos que são inscritos no nosso canal nos ajudam a fazer missões. Nós temos projeto no Paraguai e começamos um projeto na África. Então entre em contato conosco para saber mais dos projetos e se inscreva no canal. Deixa o teu like positivo, não para o pastor Rodrigo, para que o YouTube recomende esse vídeo para evangelizar a internet. É assim que funciona, por isso que todo mundo pede o like. Quanto mais like nas coisas de Deus, o próprio YouTube vai recomendar o vídeo e mostrar a mensagem para mais pessoas. E como nós hoje temos a internet como maior ferramenta de evangelização mundial, quer evangelizar as almas com a palavra de Deus? Like nos conteúdos que são de Deus. Então se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, seja muito bem-vindo. E nós vamos fazer a nossa oração. Antes de orar, quero mandar aqui um abraço para a irmã Leninha Braga. Parabéns, lindo comentário. A irmã Maria das Graças, comentário tremendo. O irmão Floresvaldo gostei da expressão dele, pastor, o senhor foi cirúrgico. O Floresvaldo é um amigão. O Valdemir Gonçalves, parabéns. O Ney Correia, lá de Santarém Novo, Pará, parabéns. A irmã Josefa Miranda, de Tocantins, e a irmã Alicélia, lá do Pará. Todos esses irmãos fizeram comentários que me emocionou. E na pessoa desses irmãos, abraçar todos os inscritos no nosso canal, todos os irmãos que assistem os nossos vídeos, que Deus recompense a todos. Vamos fazer uma oração? Soberano e eterno Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, te damos graças, Senhor, por poder ministrar mais uma lição, este assunto tão importante, o papel da pregação no culto. Abençoa, Senhor, cada filho teu, cada irmão que vai assistir esta aula, sejam alvo da tua bênção. Que a unção contida nesta lição repouse sobre cada família e que o teu nome em tudo seja glorificado. Abençoe os inscritos, os assinantes, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. E antes de entrar na lição, estamos muito alegres. Ontem nós fizemos o lançamento da Catflix para o Brasil e o mundo, o ambiente do cristão na internet. O QR Code está na tela. Se você desejar informações, tem o telefone do WhatsApp do suporte. A Catflix é um ambiente, eu pergunto para você, onde é que você encontra na internet uma escola que oferece o curso básico, médio e bacharel em teologia por menos de R$1 por dia? Onde é que você encontra? Ou ser mais claro aqui, você quer cursar teologia? Quero aqui mandar um abraço para a irmã Maria. Ontem, todos os irmãos, dezenas de irmãos se tornaram membros da Catflix. A Catflix tem tudo que você precisa, todos os cursos teológicos que você precisa para o teu ministério, para a tua vida espiritual. E tem muito conteúdo ali, curso de oratória, escatologia, para a família, missões, finanças, tudo. Vai ter séries, entrevistas, conteúdo infantil, adolescente, jovens, todos os slides da IBD estão ali. Então, onde é que você encontra uma escola na internet que oferece tudo isso? Deus falou comigo, dê condições para o meu povo aprender com qualidade, mas com fácil condição monetária, financeira, que muitas pessoas oferecem muitas coisas na internet, mas os irmãos não têm condição de acesso. E Deus falou comigo, ofereça tudo que o meu povo precisa. Ao longo de 20 anos tenho reunido esse conteúdo. Eu sou um produtor de conteúdo, até Jesus voltar estarei sempre produzindo conteúdo para o povo de Deus, porque os dons do Espírito Santo são inesgotáveis de inspiração para a produção de conteúdo. Então vamos estar sempre produzindo conteúdo. E
onde é que você encontra na internet um ambiente que oferece tudo isso? Os melhores cursos, básico, médio, bacharel em teologia, oratória, tudo que você ouviu aqui, por R$ 29,90 por mês. Onde é que oferece isso? É um acesso muito facilitado, então não perca tempo, o QR Code está na tela. Pastor, quero agradecer a irmã Maria, ela disse assim, pastor, era o meu sonho cursar teologia, mas nunca tive condições. Porque geralmente os irmãos fazem presencial, tem os livros, e encarece um pouco mais. Não que seja injusta a cobrança nos lugares que é feito presencial com os livros. Não é injusto, porque os livros são caros. Mas dificulta o acesso dos irmãos. E eu preparei todo o material, videoaulas, e também são mais de 100 videoaulas, são mais de 1000 slides de estudo, e nós preparamos para os irmãos com fácil acesso. R$ 29,90 por mês. Você vai cursar o básico, médio, bacharel em teologia, todos com certificados reconhecidos pela CGADB. Então não perca tempo, se torne um membro da Catflix. Lembrando que a Catflix é semelhante à Netflix, só que é melhor ainda. Por quê? Porque a Netflix é só entretenimento e ainda é muito mais caro. E a Catflix é formação e transformação. Então não perca tempo, fácil acesso. Todos os cursos que tem ali têm certificado reconhecido pela CGADB e você vai poder cursar teologia com ensino de qualidade. Toda a teologia, que eu sou diretor da Escola Teológica da nossa cidade aqui da Assembleia de Deus, há 13 anos, toda a qualidade de ensino que tem ali na escola presencial, você vai encontrar dentro da Catflix, que é uma modalidade para quem não pode participar presencial, para quem não tem condições de comprar os livros. Então você vai aprender a metodologia que eu uso, verdadeiramente proporciona ensino, a fixação do conhecimento. Então você vai aprender de igual forma, vendo o pastor Rodrigo ensinar, baixando os slides, fazendo as avaliações, por muito pequeno investimento. Apenas R$ 29,90 por mês é o plano anual. E você vai fazer básico, médio, bacharel, curso de oratória, capacitação para professores, vai ter acesso a todos os slides da Escola Dominical, adultos, jovens e vários outros cursos, como por exemplo, conhece alguém que está com depressão e ansiedade? Tem o curso ali, a cura, a saúde para a alma é o curso. Você vai encontrar ali, tem casais que estão se separando, tem ali terapia para casais. Então, tudo dentro desse valor, tá tudo ali. Então, dezenas de cursos, por apenas R$ 29,90 por mês. Então não perca tempo, o QR Code está na tela. Primeiro comentário da descrição tem também ali o link. Ou entre em contato pelo WhatsApp. Tudo que você precisa a gente vai orientar os irmãos. Parabéns, viu? Os irmãos dos Estados Unidos ontem entraram em contato comigo. O pastor Carlos, também os irmãos ali de Marlborough, Massachusetts. Que Deus abençoe. A todos os irmãos de outros países, da Bélgica, entraram em contato comigo ontem. Que Deus abençoe e recompense a todo mundo. Eu tenho que dar essa palavra introdutória aqui. Peço a paciência dos irmãos que não nos acompanham, não conhecem o trabalho. Mas são centenas de irmãos que adquirem nossos materiais e querem informação. Tá? Você que já adquiriu os slides, já é assinante dos slides, pastor, eu quero assinar a Catflix também. Os slides estão lá dentro, depois você não precisa mais renovar para adquirir os slides. Dentro da Catflix sempre você encontrará os slides lá também. Então não perca tempo. Mas irmãos, a nossa lição, ela tem aqui o tema, o papel da pregação no culto. Todas as igrejas que fazem culto têm ministração da palavra. Pelo menos deveriam ter, né? Senão não faz sentido. Porque a principal finalidade da reunião do povo de Deus é aprender a palavra de Deus. É ouvir Deus falar por meio da sua palavra. Então, tem que ter pregação. Agora, a pregação ela tem uma finalidade. Qual é a finalidade da pregação? Você sabe realmente qual é a finalidade da pregação? Então, por favor, preste bem atenção. Não se distraia, que você vai conhecer essa importante lição para que cada culto você olhe os pregadores, você veja o andamento do culto, principalmente o momento da palavra, e você saiba. Eu aprendi pela Bíblia a finalidade da pregação, o papel da pregação no culto. Então, você vai entender se está realmente aonde você congrega, quando você ouvir falar de igreja, de pregação, se verdadeiramente aquela pregação cumpriu o seu papel, ok? Vamos lá? Texto áureo, 2 Timóteo 4:2, verdade prática, pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja.
É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Então, nas nossas reuniões tem que ter pregação da palavra, mas essa pregação cumprindo sua finalidade. Leitura bíblica em classe, 2 Timóteo 4, 1 ao 5. Objetivos da lição: apresentar o ministério da palavra e seu propósito. Muito importante essa lição. Enfatizar a importância do ministério da palavra e explicitar a fundamentação do ministério da palavra. Questionário Método Tempestade Cerebral. Esse aqui é um método que eu ensino lá no curso de formação para professores da Escola Dominical, que também tem lá dentro da Catflix. São 5 perguntas. Em que fato o propósito mais sublime da igreja está amparado? O que as pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho precisam fazer? Qual a função da palavra na igreja? Muito importante. O que a igreja precisa mostrar de forma bem didática? De acordo com a lição, qual é o alvo da pregação? Então, muito importante. Vamos lá. A introdução. Aprenderemos nesta lição que a pregação da palavra de Deus é um dos principais ofícios da igreja. Então, se você congrega em uma igreja em que não há dedicação ao ensino da palavra, reveja a questão da direção que a liderança dessa igreja está tendo. Tá? Reveja isso. Ore por eles. Não estou dizendo para você sair de lá. Ore por... Não vá falar, não vá se levantar, criticar. Não, isso não resolve. Tá? Um conselho que o pastor Rodrigo dá para todos os membros aqui, alunos. Se você vê algum problema na tua congregação, criticar não resolve. Falar mal por trás não resolve. Vai para a oração que o Espírito Santo vai agir. Tá? Então aprenderemos nesta lição que a pregação da palavra de Deus é um dos principais ofícios da igreja. A pregação bíblica e cristocêntrica tem o propósito de revelar Deus e educar a igreja. Inclusive, abrindo parênteses aqui, tudo que você vai encontrar na Catflix é centro bíblico. Cristão, na internet você tem que ter contato com as coisas centro-bíblicas, sem contradição, um ensino saudável. Primeira parte da lição. A lição não é tão extensa, ela vai ser mais curta hoje, mas preste bem atenção. Ministério da Palavra e seu propósito. Ministério da Palavra e seu propósito. A pregação como proclamação. Vamos lá, primeiro, segundo e terceiro. Primeiro, a pregação da Palavra de Deus é tão sublime que os anjos desejam anunciar esta palavra. Começamos assim. A importância da palavra de Deus. Confere lá 1 Pedro 1:12. Os anjos anelam. Essa palavra anelo expressa um desejo momentâneo, atual. E além de expressar esse desejo, revela que eles têm vontade própria. Tem muitas pessoas que acham erroneamente. Até teve um dia um irmão entrou em contato comigo, pastor, o senhor falou que anjo tem livre-arbítrio. Eu aprendi na minha igreja que anjo não tem livre-arbítrio. Então me provem na Bíblia onde é que está escrito que anjo não tem livre-arbítrio. Então, onde é que está na Bíblia que o anjo perdeu o livre-arbítrio? Nós sabemos que eles têm, desejaram pecar e foram expulsos do céu. Mas onde é que está na Bíblia que eles perderam? Então, se alguém encontrar a prova que os anjos perderam o livre-arbítrio, então entre em contato comigo e diz, está aqui, pastor Rodrigo, a prova. Tá? Do contrário, porque eu não encontrei. Nos 31 mil versículos da Bíblia, eu não encontrei. Pelo contrário, textos que afirmam que eles têm vontade e ainda têm desejo. Então, mande para mim que eles perderam, que eu quero conhecer. Porque até então a Bíblia tem mais motivos para provar que eles não perderam o livre-arbítrio do que o oposto. Então, eles anelam, eles desejam, eles têm vontade própria. E desejam pregar a palavra porque eles sabem que é sublime este ofício. Segundo, existem 3 maneiras de Deus se revelar aos homens que são. Anote isso. Ou entra na Catflix, baixa os slides, porque na lição não tem. E por que não tem na lição? A lição faz o seu papel de ensinar e os slides do pastor Rodrigo interpretam os tópicos e trazem conteúdo a mais para os alunos. É isso que os alunos querem, a interpretação do tópico e um subsídio, uma explicação extra lição, conforme a lição. Então, existem 3 maneiras de Deus se revelar aos homens que são: primeiro, pela criação, conforme Salmo 19, verso 1. Segundo, por experiência pessoal, conforme Gênesis 18 e 1. E terceiro, pela palavra escrita, conforme Romanos 10 e 14. Então,
das 3 maneiras que Deus usa para se revelar ao homem, pela escrita é a melhor maneira. Por quê? Porque a criação, apesar de revelar a existência de Deus, não conversa conosco de forma pessoal. A aparição de Deus de forma literal e pessoal não acontece todo dia. Agora, a sua vontade, como ele pensa, está escrito, está expresso, é um diálogo. Então você lê, recebe resposta, recebe orientação. Eu costumo dizer que a Bíblia é uma carta de Deus para os seus filhos, com todas as orientações que os seus filhos precisam para serem felizes. E eu louvo a Deus que Deus tem me dado a graça de, por bondade e misericórdia, ter me concedido alguns dons do Espírito Santo. Inclusive vai ter um curso lá dentro da Catflix, exclusivamente sobre os dons. Você sabe quantos dons a Bíblia mostra? É 9? Não, irmãos. A Bíblia registra 32 dons. É claro que 5 ali está repetido, mas pelo menos 25 dons a Bíblia registra que existe. Do Espírito Santo, de Cristo e de Deus. E ainda não está esgotando, dizendo que é só esse. Não. A Bíblia registra que tem 25 dons. E tem 5 listas de dons que mostram que tem pelo menos escrito ali 32 dons. Lá dentro da Catflix você vai encontrar esse curso sobre os dons do Espírito Santo. E nesse curso eu ensino que todo crente precisa identificar os dons que recebeu de Deus. Isso não é pecado, não é exaltação, não é soberba, não. O próprio Paulo deixa claro que Timóteo sabia o dom que ele recebeu. E o próprio Paulo diz: Deus me fez mestre, Deus me fez pregador. Ele sabia os dons que tinham na vida dele. O próprio Paulo fala isso. Cada crente tem que saber os dons que tem na sua vida. E Deus, por bondade e misericórdia, tem me concedido 2 dons que eu ensino no curso de oratória, que é muito importante para você falar a palavra de Deus, que é o dom da palavra da ciência e o dom da palavra da sabedoria. Ciência para você interpretar a Bíblia e sabedoria para saber transmitir a Bíblia. E através desses dons, nós temos feito essas interpretações. Então, terceiro, o principal objetivo da pregação é a proclamação. Lá do grego kerisso é a proclamação, anunciar, tornar Deus conhecido por meio da pregação da palavra. Que a grande vontade de Deus é que o mundo todo lhe conheça, para que aprenda a sua vontade e receba a vida eterna. Confere lá que a vida eterna é conhecer a Deus, lá em João, o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Então, o principal objetivo da pregação é a proclamação. E o que significa proclamar? Fazer o mundo conhecer a Deus por meio da Bíblia. Então, confere lá Romanos 10 e 8. Então, a pregação como proclamação. Então, já aprendemos aqui lições importantíssimas. Primeiro, a pregação é sublime, que os anjos desejam pregar. Segundo, é a melhor maneira de revelar Deus. E terceiro, exatamente quando você lê kerisso, lá no original grego, que fala de pregar, de proclamar, é tornar Deus conhecido por meio da pregação. Então é muito importante anunciar a existência de Deus e sua vontade através da pregação. E se existem igrejas e lugares que não estão revelando, ensinando acerca de Deus, como Ele pensa, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o seu plano, a salvação e etc., estão negligenciando, não estão cumprindo exatamente a maneira correta de proclamar Deus por meio da pregação. Vamos lá então, tópico 2, o caso emblemático de Lídia. Olha o poder que tem a pregação, irmãos. Tá? Inclusive, você vai ver aqui a foto no slide, o local onde Lídia se converteu. Eu tive o privilégio de conhecer esse local, ali na Grécia, e Lídia foi a primeira mulher europeia a se converter. Então você vai ver o local, inclusive vai ter uma série dentro da Catflix, das viagens do pastor Rodrigo. Deus tem nos dado a graça de conhecer 4 continentes, 10 países, das terras bíblicas. Então a gente vai mostrar para os irmãos as terras bíblicas pelo lado de dentro. Então, lá dentro da Catflix você vai ver, mas aqui você vai ver o local onde Lídia se converteu. Letra A e letra B, olha só. A Bíblia registra que uma mulher chamada Lídia, ao ouvir a pregação, teve o seu coração aberto
para crer no Senhor Jesus. Confere lá Atos 16:14. Letra B. Por que ela teve o coração aberto, pastor Rodrigo? Por que é tão importante pregar a palavra? Porque a palavra, irmãos, ela é viva. Letra B. A palavra de Deus, ela é viva e tem o poder de fazer o ser humano contemplar a gravidade de seus pecados e se converter, tomar a decisão, receber a vontade de se converter a Deus e a sua vontade. Somente a Bíblia, confere lá Hebreus capítulo 4, versículo 12, tem o poder, porque ela é viva, de fazer o homem contemplar a gravidade dos seus pecados, e a Bíblia faz brotar um desejo no coração de se arrepender dos pecados e tomar a decisão de vencer o apelo da sua alma pecaminosa de não querer Deus. Aí prevalece a vontade do Espírito Santo no nosso espírito, e aí o homem recebe a força para tomar a atitude de se converter dos seus pecados e se render à vontade de Deus. Só a Bíblia tem esse poder. Daí a importância de divulgar. Paulo estava pregando, aqui você vai ver o local onde Lídia estava, é tão lindo, tem um córrego assim, né? Parece um riacho pequeno, assim, uma exuberância, uma natureza tão incrível, tão linda. E ali naquele local, ela ouvindo Paulo, abriu o coração dela. A palavra de Deus fez isso. O que aconteceu? A palavra entrou entre a divisão da alma e do espírito. A palavra falou com ela, olha a gravidade dos teus pecados, olha como você anda. Ela se assustou dentro dela. O ser humano faz essa análise, que a palavra de Deus conversa dentro do ser humano, ela é viva, ela é eficaz. Quando ela fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, exatamente. É a única capaz de fazer o ser humano conversar consigo próprio e confrontar o ser humano com a vontade de Deus, e coloca um espelho dentro do ser humano. Ele enxerga a gravidade dos seus pecados e se envergonha, se constrange e se arrepende. E ela, ouvindo a palavra, fez toda essa análise dentro dela, foi confrontada, olhou o espelho da sua vida, se envergonhou, se constrangeu, se arrependeu, abriu o coração. Eu quero esse Deus, eu preciso desse Deus. E quando ela abre o coração, ela se converte ao Senhor. Então, o caso emblemático de Lídia prova o poder que a palavra de Deus tem para mudar os corações. Por isso, pregue a palavra ou esteja em uma igreja que é proclamado Deus, o que Deus pensa, o seu plano, a sua vontade, para que verdadeiramente produza o efeito necessário no coração dos seres humanos. Tem ministérios por aí que não pregam Deus, sua vontade e seus propósitos. Eles só pregam que você precisa enriquecer nesse mundo, não pregam a cruz, né? Só pregam o cruzeiro, e que você pode conquistar mansões, iates, fazendas, ilhas, helicópteros, jatos, carros, e relógios, joias. Isso não é, irmãos, a pregação, a proclamação genuína do Evangelho. 3. A pregação como instrução. Então vamos lá, letra A e letra B. Um dos grandes propósitos de Cristo é fazer com que, por meio da instrução ou do ensino, essa palavra instrução pode ser também traduzida por ensino, o grande propósito, por meio do ensino, fazer com que os discípulos guardem os seus mandamentos e sejam aperfeiçoados. Daí a importância, confere lá Mateus 28, 19 e 20 e Efésios 4, 11 ao 13. Você vai ver que um dos grandes propósitos do Senhor Jesus, quando ele esteve aqui nessa terra, era fazer com que os seus discípulos guardassem os seus mandamentos, os seus ensinamentos. Para quê? Para que eles agradassem a Deus, acertassem o alvo e também fossem aperfeiçoados para serem filhos de Deus e desfrutarem do reino de Deus. Do contrário, sem guardar a vontade de Deus, o ser humano erra o alvo, vai morrer em pecado, vai ser condenado. E também o ser humano precisa ser aperfeiçoado
para poder ser digno do reino de Deus. Do contrário, vai permanecer andando na sua vontade, errando o alvo, e vai perder a vida eterna. Então, o grande propósito do Senhor Jesus é fazer com que o ser humano guarde os seus mandamentos. E para guardar os mandamentos do Senhor, por meio da proclamação, esses mandamentos devem ser ensinados. Vamos mais à frente entender aqui o ofício principal do ministério. Letra B. Somente através do ensino. Essa letra B aqui ficou fantástica, tá? Ficou fantástica, tá? Pastor, eu não tenho os slides ainda. Vai na Catflix e baixa, ela não perde tempo. Deus falou comigo, eu não preciso nem estar argumentando que é barato, porque não tem nem o que está explicando, irmãos. R$ 29,90 por mês, o que você faz com R$ 30 por mês? Faz quase nada. Então não perde tempo, invista na tua saúde espiritual e no teu ministério. Somente através do ensino da palavra de Deus, o cristão amadurece e não se torna neófito. O que é a palavra neófito? Planta em crescimento. Tem pessoas que nunca crescem. São neófitos. E somente com o ensino genuíno da palavra de Deus a pessoa vai crescer. E a Bíblia prova. Olha aqui, ó. Somente com a palavra do ensino a pessoa vai ter a sua fé acrescida, para ele não ser neófito. Confere lá os textos de Romanos 10, versículo 17, e também 1 Timóteo 3 e 16, e Lucas 17 e 6. Lembra que Jesus fala assim, ó, se tiverdes fé como, não do tamanho, como, tem gente que prega errado esse versículo. Jesus não falou do tamanho, se fosse do tamanho a fé nunca crescia. Jesus falou, se tiverdes fé como, começa pequena, tem que crescer. Ele mesmo diz, a semente de mostarda é a menor das sementes, mas cresce e se torna a maior das hortaliças. Então Jesus está dizendo como a fé, como o grão de mostarda. Começa pequeno e tem que crescer. Então se tiverdes essa fé, que ela cresce e amadurece, nós faremos proezas pelo poderoso nome de Jesus. Então Jesus revela que o desejo que ele tem é que a fé de cada cristão cresça, mas só vai crescer se tiver ensino, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Confere lá Romanos 10 e 17. Então, a pregação como instrução, o propósito do ensino é fazer com que a fé cresça e o cristão amadureça. Eu costumo dizer, uma pequena fé levará você para o céu, mas uma grande fé trará o céu para a tua vida e você viverá o extraordinário de Deus ainda nessa terra. Já vai ter contato com o extraordinário de Deus, mas tem que ter instrução, tem que ter ensino. O ministério do Senhor Jesus foi caracterizado pelo ensino. Jesus não era um pregador, não estou dizendo que ser pregador é errado, eu também sou pregador, prego a palavra de Deus, congresso, ministro, mas a maior característica do Senhor Jesus, do seu ministério, era ensinar. É tanto que na cultura da época do Senhor Jesus, os mestres ensinavam sentado. Diferente de hoje, que nós ensinamos em pé e a igreja sentada, não que os discípulos ficavam todos em pé, não, eles sentavam também, mas o mestre sentava, até porque o tempo de ensino era longo. O próprio Paulo um dia se alongou nessa prática e Eutico caiu da janela lá e até morreu, coitado. Mas ainda bem que foi ressuscitado, né? Alguns dizem que não, acho que ele não morreu, fala como morto, não estava morto. Eu acredito que ele estava morto, irmãos. Mas tudo bem, né? Naquele dia nós vamos perguntar, Eutico, tu morreu mesmo? Ele vai dizer. Então, meus irmãos, através do ensino, viu? O mestre sentava, ensinava, e a maior característica do ministério do Senhor Jesus foi o ensino. Visão geral, o ministério da palavra exerce um papel de proclamação. Tem que divulgar a vontade de Deus, a perfeita, viu? A perfeita. Tem gente que não conhece a perfeita vontade de Deus. Mas Deus quer que a perfeita vontade seja conhecida. O ministério da palavra exerce um papel de proclamação e, ao mesmo tempo, de ensino. Então identifica aí, estão proclamando a vontade do Senhor? Estão proclamando o que Ele pensa, o que Ele deseja, o que Ele quer? Estão proclamando? Estão proclamando de forma a ter ensino na igreja? Ensino sistemático, para estudar, para fazer pesquisa, para conhecer, para ler, para entender, para comparar,
para concluir, para fazer definições, para ter esclarecimentos sobre Deus, sobre o céu, sobre a terra, sobre o ser humano, sobre a família, sobre o pecado, sobre o juízo final, sobre as promessas futuras, sobre o relacionamento, como conversar, sobre o espírito, sobre a alma, sobre o corpo, sobre como devem ser os nossos olhos, como devem ser as minhas palavras, como devem ser as minhas atitudes, como eu devo me portar, como eu devo me comportar, o que eu devo fazer, o que não devo fazer, o que é a obra de Deus, a salvação, a edificação da igreja, o preparo da igreja para o arrebatamento, a santificação, a justificação, a regeneração, a questão das ofertas, da obra de Deus, da manutenção da obra de Deus. Está tendo ensino para conhecer tudo acerca do viver cristão, dos princípios do reino? Está tendo ensino na igreja? Está. Então, parabéns. O ministério está exercendo corretamente o ofício da proclamação da palavra. Parte 2. O ministério da palavra e sua importância. Primeiro, a edificação da igreja. Letra A e letra B. Visto que o ser humano, com os desejos da carne, constantemente se inclina para o pecado, conforme Romanos 8:5, o ministério precisa cumprir o ofício de exortar, lá do grego paraklesis, a fim de ajudar e manter os cristãos no caminho da vigilância e da obediência, conforme 1 Timóteo 4:13, Marcos 14:38. Como assim, pastor Rodrigo? Exortar. Letra B. O ministério do ensino é o grande dever dos obreiros para com a igreja. E por isso, quem ensinava deveria ser honrado com duplo salário. Confere lá Atos 6:4 e 1 Timóteo 5:17. O principal ofício do ministério é trabalhar o ensino da palavra de Deus. Os apóstolos disseram em Atos 6:4, nós iremos perseverar no ministério do ensino. Vamos aprender bem e a ensinar bem. Aí, este ofício tem um propósito, edificar a igreja. E para edificar a igreja, irmãos, a pregação ela tem que ser honesta, sincera e responsável. E toda essa honestidade, essa sinceridade, essa responsabilidade está dentro da palavra exortação, que é chamar as pessoas ao ânimo de forma séria e responsável. Exortar não é ser áspero, ser estúpido, ser grosso, ser arrogante, não. Apesar de que existe uma exceção dentro da exortação, que pode acontecer, se uma pessoa der um escândalo público, der um escândalo entre os irmãos, muita irreverência na casa de Deus, aí existe uma pessoa adequada para fazer esse tipo de exortação, que seria uma repreensão pública. Qual é a pessoa? A pessoa do pastor. Outras pessoas não. Outras pessoas não podem estar gritando no púlpito asperamente, de forma estúpida, grosseira, e ainda com o pretexto querendo dizer, não, eu estou exortando a igreja. Não, exortar não é ser áspero, grosso e estúpido com a igreja. Exortar, o original revela, chamar as pessoas ao ânimo de forma responsável e séria, mas com brandura. Aprenda o que significa a palavra exortar. Eu ensino isso no curso dentro da Catflix, com detalhes. Então, principal finalidade da pregação, do trabalho, do ofício, é estar exortando, orientando as pessoas de forma responsável, de forma honesta, de forma sincera. A principal finalidade do ensino é exortar e orientar a igreja, está sempre orientando. Por quê? Porque o ser humano é mau, constantemente se inclina para o pecado. Se não estiver exortando, orientando, aperfeiçoando os cristãos através do ensino, a igreja se tornará mundana. Então os apóstolos não negligenciaram, diz a Bíblia, vamos perseverar no ministério do ensino. E era tão importante esse ministério que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 5,17, olha, quem se aplica ao ensino seja considerado com duplo salário. Considere essas pessoas. Por quê? Por que duplo salário? A única função na Bíblia que o apóstolo Paulo disse que era digno de ser honrado com duplo salário. Qual função? Os que trabalham com o ensino da palavra. Por quê? Porque é a principal
função do ministério: ensinar a palavra de Deus. O ministério da palavra e sua importância. Tem uma finalidade, a edificação da igreja, que só ocorre por meio do ensino. Confere lá Efésios 4:11 e 12, que o aperfeiçoamento dos santos vem por meio dos dons ministeriais contidos ali em Efésios 4:11. O pastor que exorta, o mestre que ensina e assim por diante. O evangelista que compartilha a palavra de Deus e assim por diante. Formação de valores. Olha só, outra finalidade importante que a pregação correta traz. Letra A. Devido à grande poluição moral e espiritual que existe entre a humanidade, ninguém pode negar, em especial nos dias atuais, somente através do ensino da palavra de Deus, a mente do ser humano pode ser renovada e o espírito do cristão pode ser guardado da contaminação do mundo. Confere lá o propósito da pregação da palavra, Romanos 12:2, para que você adquira os valores do reino. Confere lá Provérbios 4:23 e Evangelho de João, capítulo 15 e versículo 3. Confere lá. Faça, irmãos, aqui eu estou ensinando a lição, mas vou dar uma orientação pedagógica. Quando você estiver ensinando, e eu ensino isso no curso de formação para professores, quando você estiver ensinando os alunos no dia de aula, faça a maratona bíblica. Faça. Antes de ler, você vai mostrar os slides e vai dizer, atenção, estão vendo esses textos aqui? Romanos 12:2, Provérbios 4:23 e também João 15:3. Alguém já encontra esse texto ou esses textos? Já encontrem aí, que eu vou pedir para fazer a maratona bíblica. E quando eu perguntar, quem encontrou Romanos 12:2, pode ler, por favor, bem alto. A pessoa vai ler e vai participar da aula. Isso vai gerar uma grande interação no assunto. E qual é a finalidade dessa didática, pastor Rodrigo? Fixação do conhecimento. Quando nós envolvemos, eu ensino isso na pirâmide de Gleiser, quando nós envolvemos a mecânica da ação no aprendizado, a retenção do conhecimento ela sobe de 70% até 90%. Então faça as pessoas se envolverem no aprendizado, ok? Vamos lá, 3. Resistindo diante de uma cultura sem Deus. Letra A. Infelizmente, a terra jaz no maligno, conforme 1 João 5:19. E o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, conforme 2 Coríntios 4:4. Portanto, somente se sujeitando à palavra de Deus, e ao jugo do Senhor Jesus, a igreja poderá resistir ao diabo e à cultura maligna sem andar no caminho dos pecadores. Confere lá Tiago 4:7, confere Mateus 11:29 e confere Salmo 1, verso 1 e 2. Somente se sujeitando a Deus e ao jugo do Senhor Jesus, que é a sua palavra. O jugo é uma canga, só que Paulo ensina, os mandamentos do Senhor não são pesados. É prazeroso, porque não se trata de um Deus que pune, oferecer a sua palavra, mas se trata de um pai que protege. Aprenda isso. Então é prazeroso. Tem gente que servir a Deus é uma escravidão. Deus o livre. Não, irmãos. Não se trata de um Deus que pune quando ele oferece a sua palavra para ser obedecida, mas se trata de um pai que protege. Então é tudo de bom. Então confere esses textos que você vai entender como resistir diante da cultura sem Deus. E o mundo jaz no maligno, irmãos. O Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Somente se sujeitando a Deus, sua palavra, ao jugo do Senhor Jesus, nós vamos conseguir andar no caminho de Deus e não no caminho dos pecadores. Vamos lá, visão geral? O ministério da palavra traz edificação à igreja, forma os valores do crente e levanta uma resistência, uma proteção diante de uma cultura sem Deus, somente através do ensino da palavra. Então, vamos proclamar essa verdade. 3. O ministério da palavra e sua fundamentação. Agora você preste bem atenção. Deve ser cristocêntrico esse ministério. Vamos lá, letra A e letra B.
Cristo é o tema central das Escrituras. Cristo é o tema central das Escrituras. Lá no curso básico, na matéria de Cristologia, dentro da Catflix, eu ensino onde Jesus aparece em todos os livros da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. É imperdível a matéria lá de Cristologia. Até disse ontem no lançamento da Catflix, tem gente que pensa que curso básico é um curso inferior. Não, irmãos, a palavra básico não quer dizer que ele é inferior. É a base que todo crente tem que aprender. Por isso é curso básico, porque a base é o que todo mundo tem que aprender. Então, Cristo é o tema central de toda a Bíblia. Cristo é o tema central das Escrituras. E por isso, a pregação deve ser, ou deve ter como base, a pessoa de Cristo e não só sua pessoa, sua obra. Então, toda a pregação deve ter como base a pessoa de Cristo e a sua obra. Confere lá João 5,39 e 1 Coríntios 1,23. Letra B. Assim como Filipe anunciava a Cristo, cada cristão deve anunciar e fazer o mesmo. Confere lá Atos 8:5. Então toda a pregação tem que ser cristocêntrica. Ok? Por isso que eu digo, você deve se familiarizar, ter contato com o ensino centro-bíblico, cristocêntrico. E para isso você tem que conhecer pessoas de credibilidade, né? Deve ser bíblico o ensinamento. Letra A, B e C. Toda a pregação da palavra de Deus precisa estar livre do que, pastor Rodrigo? Anote aí, contradições. Em Deus não há contradição. Não há contradição na vontade de Deus. Pois a palavra de Deus não se contradiz, ela é pura. Confere lá Provérbios 35. Letra B. A mensagem genuína do Evangelho chama os pecadores ao arrependimento. Se não chamar os pecadores ao arrependimento, reveja esse tipo de pregação. Confere lá Marcos 1,15 e Atos 3,19. Marcos 1,15, o próprio Jesus falava para as pessoas, arrependam-se. Senão não faz sentido, irmãos. Senão é enganar-se a si mesmo. Tem pregadores por aí enganando-se a si mesmo. Por isso que a Bíblia diz que muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. O que significa praticar iniquidade? Andar contrário à vontade perfeita de Deus. E tem pessoas que não estão na perfeita vontade de Deus, de ensinar a plena vontade do Senhor, mas estão disfarçando com a Bíblia na mão, pregando os seus interesses, os seus prazeres, avarentos, amantes de si mesmo. E aí estão reservados para serem o grupo que o Senhor Jesus vai dizer, não vos conheço. Então toma muito cuidado. Letra C. Então a mensagem genuína chama ao arrependimento. Jesus chamou e confere lá Atos 3,19, Pedro também. Arrependei-vos, ele diz. Então se Jesus falou arrependei-vos, os apóstolos falaram arrependei-vos, por que os líderes de hoje não vão ter essa palavra incluída nas suas mensagens? Tem que rever, viu? Deve ser bíblico. Para ser bíblico, tem que estar de acordo com a verdadeira intenção da proclamação da palavra, que é Cristo e a sua mensagem, a sua obra. Letra C. Vivemos no tempo onde se amontoam doutores amantes de si e homens avarentos. Portanto, vigiemos. Procuremos aprender acerca da genuína pregação bíblica e jamais adulterar a sã doutrina, conforme João 10:27 e 2 Coríntios 4:2. A sã doutrina, irmãos, em primeiro lugar, é viver para a vontade perfeita de Deus. Segundo lugar, amar o próximo. Terceiro lugar, amar os interesses genuínos do reino de Deus. A salvação em Cristo, a salvação pela graça em Cristo, a pureza dos filhos de Deus. Essa é a sã doutrina. Muitos estão adulterando
E fazendo o quê? Pregando os seus próprios interesses, acumulando riquezas, extorquindo, sendo charlatões e assim por diante. Com o pretexto de que estão ensinando a Bíblia. Tem que tomar muito cuidado. O dever bíblico é ensinar genuinamente de forma correta. Visão geral, acho que eu disse que a lição era mais curta, né? Tem só 2 partes aqui, 2 tópicos, a terceira parte. O ministério da palavra deve ser fundamentalmente cristocêntrico e ao mesmo tempo bíblico. Ok? Então tem que ter pregação, tem que ser cristocêntrico e tem que ser bíblico. Conclusão, a igreja não pode negligenciar o trabalho do ensino genuíno da palavra de Deus. Não pode. Para que a igreja verdadeiramente seja vista como coluna da verdade, o evangelho não deve ser adulterado e a pregação deve agradar a Deus e não aos homens. Olha que conclusão sensacional, né? Meus irmãos, nós vamos fazer uma oração para que a unção desta palavra venha para o teu coração e Deus continue te usando para proclamar a verdadeira mensagem de Deus e que nós possamos entender o real propósito da pregação no culto. Aleluia, que lição sensacional. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua misericórdia, Senhor. Nos ajuda. Vivemos tempos difíceis. Vivemos, ó Pai, uma época de muitos ventos de doutrinas, espíritos enganadores. Nos ilumine, Espírito Santo. Concede a unção dos santos para que possamos discernir a perfeita, santa e agradável vontade do Senhor, para que possamos exercer corretamente o ministério do ensino da palavra do Senhor. Ilumina os teus filhos, use-os em tuas mãos, para que a igreja seja beneficiada e o mundo conheça verdadeiramente a tua vontade. Como ministro do Evangelho, é a bênção que eu ordeno sobre todos os inscritos desse canal, todos os assinantes da Catflix, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, compartilhe essa lição, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e se torne membro da Catflix. Diferente da Netflix, que só traz entretenimento, a Catflix traz formação e transformação, com todos os cursos que você e a tua família precisam, por apenas R$ 29,90 por mês. É imperdível. Forte abraço, fiquem na paz.